Após a lei que impõe um teto para o ICMS ser publicada no Diário Oficial da União, governadores começaram a reduzir o imposto, resultando na queda do preço dos combustíveis na bomba. Nesta sexta-feira, o chefe do Executivo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou um decreto reduzindo de 32% para 18% o ICMS. Com isso, o preço da gasolina deve cair mais de R$1 no estado fluminense. Quem também decretou a redução da alíquota foram os governadores de Santa Catarina, Carlos Moisés, e de Minas Gerais, Romeu Zema. O fluminense, o catarinense e o mineiro cortaram o imposto para todos os produtos considerados essenciais na lei, que são os combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. A diferença é que Moisés reduziu o ICMS de Santa Catarina para 17% e Zema para 18% em Minas. Depois de o governo federal limitar o imposto, governadores de 12 estados foram ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. Ontem, durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro criticou o grupo por, segundo ele, ir contra o povo e apontou que 9 dos 12 governadores são do Nordeste. Por exemplo, falar gasolina. 12 governadores entraram na justiça, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, contra essa redução. 12. Vocês sabem que a região Nordeste comporta 9 estados. Esses 9 governadores entraram na justiça para não diminuir o preço do combustível. Os governadores dos seguintes estados: Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Ou seja, o pessoal do Nordeste, os governadores do Nordeste, estão unidos contra você, contra o contribuinte, contra o trabalhador. Até tem notícias, né? Olha aqui o Rui Costa sorrindo aqui, ó. Entrou na justiça para não baixar o preço da gasolina. Então, pessoal, presta atenção. Esse pessoal que diz que está ajudando o pobre, mentira. Ele quer mais que o pobre se exploda. Né? E eu confirmei essa notícia aqui dos 9 governos, de 12, né? 9 governadores do Nordeste entraram com ação na justiça para não reduzir o preço dos combustíveis. Dos chefes do executivo estaduais nordestinos, 4 são do PT, 2 do PSB, 1 do PCdoB, 1 do MDB e outro do PSD. No fim da tarde desta sexta, a petista Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, não resistiu à pressão de aliados locais que pediam a queda do preço dos combustíveis e também anunciou a redução do ICMS para todos os produtos citados na lei. No entanto, ela continua sendo uma das 12 chefes do Executivo Estadual que encabeçam a ação contra a medida no STF. Nosso primeiro destaque desta sexta, a gente traz aqui para você a análise do Roberto Mota, hoje mais uma vez aqui com a gente. Como é que está vendo essa questão, Mota, as reduções que estão acontecendo, em paralelo a isso, essa discussão que continua caminhando lá no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. É um prazer estar aqui de volta. Boa noite à nossa audiência que nos acompanha. Mais uma vez, a política do Brasil se revela. A gente vê a natureza real de alguns dos políticos que colocam os seus interesses eleitorais na frente do interesse do povo. Esses governadores, na minha opinião, estão cometendo um ato quase suicida, porque num momento de crise pelo qual o Brasil está passando, no momento em que cada cidadão brasileiro, a grande maioria do cidadão brasileiro, olha para a mesa, né? Hoje é dia 1º, olha para aqueles boletos, né, que já venceram e não deu para pagar, os boletos que vão vencer hoje, que vão vencer amanhã, e estão vendo um genuíno esforço do governo federal, um esforço de redução de impostos, é um esforço do qual eu não me lembro de nada similar em tempos recentes. Então, um esforço do governo federal e esse esforço na direção contrária de governadores que estão entrando na justiça para não reduzir os impostos, para não abaixar o preço dos combustíveis no momento em que o mundo inteiro está fazendo isso. O presidente Bolsonaro não pode ser acusado de estar recorrendo a isso como uma medida eleitoreira, porque o mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está retirando impostos para reduzir o preço dos combustíveis e dando uma ajuda àqueles que mais precisam, que vai ser feito pela PEC 16, que foi aprovada. Na verdade, a PEC 1, né? A PEC 16 foi apensada a PEC 1. Enfim, esses governadores, eu tenho a impressão que vão pagar um preço muito alto, político e eleitoral,
por essa ação completamente insensata. Análise agora do Guilherme Fiuza, hoje de volta aqui com a gente. Vamos ver você já aqui no nosso telão, Fiuza. Boa noite, boa sexta-feira por aí. Alô, Vitor Brown, saudade de você, do Mota, que brilhou aí nesses dias, como sempre. Querida Ana Paula Henkel, abraço ao mestre Augusto Nunes, ao grande Zé Maria Trindade, boa noite a todos. A gente continua, vamos ver como é que é a resposta, né, Vitor, do STF a essa demanda, mais uma demanda descabida, mais uma demanda política. O STF não tem nada a ver com isso, vamos ver como é que ele vai responder, porque trata-se, evidentemente, de uma situação emergencial. Ninguém aqui vai dizer que isto aí é uma política de preços, de tabelamento de preços. Quer dizer, vão dizer aqueles que estão tentando, aí, de todas as maneiras, criar uma história política, né, de terra arrasada no Palácio do Planalto, o que é falso. Então, o que a gente sabe é que que é uma coleção aí de iniciativas vindas da esfera federal para a desoneração da economia durante todo o período de pandemia, especificamente na área tributária. A gente sabe como é difícil no Brasil se fazer reforma tributária, mas a gente tem que tirar o chapéu para essa equipe econômica, para a inventividade dessa equipe econômica, buscando desde a Lei de Liberdade Econômica, desde os atos de desoneração, desburocratização, né, várias maneiras. Dá para escrever um livro, né, nesse período aí de iniciativas para reduzir o peso do Estado sobre a economia. Essa parte dos combustíveis, evidentemente, que é, no momento, a parte mais sensível, por tudo que a gente sabe. A pressão inflacionária da pandemia é seríssima no mundo todo. A gente sabia que isso ia acontecer, não porque a gente é visionário, mas estava na cara, aquela tentativa artificial de se travar o funcionamento das sociedades, fingindo que aquilo era política de segurança sanitária. A conta daquilo está só começando a chegar. Infelizmente, a gente tem que dizer que será uma conta muito alta. Você não faz não comete esse tipo de irresponsabilidade, esse tipo de propaganda grosseira, fingindo que está salvando vidas, esculhambando, bagunçando a economia do mundo todo. E é claro que isso tem uma pressão inflacionária. Os gestores, os governos vão ter que ter ações pródigas, vão ter que ser inventivos, vão ter que ser corajosos, né, para contornar esse estado de coisas. E é claro que aí sobreveio a guerra na Ucrânia, com a pressão maior ainda sobre o preço de combustíveis. O que nós estamos vendo nesse momento são medidas emergenciais, né? Assim, nesse contexto também de toda a questão da Petrobras, evidentemente que passou a ser também fundamental você gritar contra esse alejão que é a Petrobras, com todo aí o mérito reconhecido aos bons técnicos que lá existem, aos trabalhos já feitos historicamente nessa empresa, mas é isso, ela é uma entidade gigantesca, ela é um elefante, ela enfim, as margens de lucro não são compatíveis com o período de sacrifício. E é claro, então, que nós estamos diante aí de uma necessidade de uma série de revisões, de uma série de críticas sobre a parte tributária, sobre a parte de governança na área de energia, incluindo a Petrobras. E aí você tem, quer dizer, essa tentativa já, desde o início da pandemia, que há a tentativa de desoneração na área não só de combustíveis, mas de impostos como um todo. E o que a gente viu foi, além da transferência de verba emergencial para os entes da federação e da ação do governo federal para reduzir impostos, como PIS/COFINS, impostos no diesel e no gás, principalmente, você viu governadores de estado agindo na direção contrária
aumentando o ICMS, sobre vários produtos, de uma maneira assim que a gente sabe o que é aquilo. Aquilo não era nem mais uma sanha arrecadatória. Aquilo era uma sanha de sabotagem, de politicagem, de colocar, de piorar o custo de vida, para usar isso politicamente. Tudo isso que nós cansamos de ver. Agora chegou a hora da verdade. De fato, o governo federal foi bastante operativo nesse aspecto. Os estados vão ter que seguir essa diretriz emergencial e reduzir a carga, porque está na cara, a população vai cobrar isso, mas, como a gente vê, alguns deles ainda querem, apesar disso tudo, usar o STF para dizer que não pode não, que essa medida emergencial não pode acontecer. Vamos ver, eu estou curioso para ver o que o STF vai ter a cara de pau de assinar embaixo de mais essa tentativa aí de atrapalhar uma medida saneadora emergencial do governo federal para fazer política eleitoral. Vamos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mota. Boa noite, Fiuza. Estávamos com muita saudade, fez muita falta aqui com a gente. Boa noite, Zé. Um abraço ao querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, o presidente aí, Bolsonaro, fazendo exatamente o que o ex-presidente norte-americano Donald Trump fez na sua principal reforma, uma das principais reformas de seu governo, a reforma tributária em 2017, que foi a redução e cortes nos impostos federais, colocando aí a continuação desse processo de reaquecimento da economia americana nas mãos dos governadores americanos também. E eles tiveram que seguir. Os estados americanos aí com os melhores índices econômicos, eles também arrocharam, apertaram aí os seus impostos e isso sobrou dinheiro no bolso do cidadão norte-americano e esse dinheiro voltou para a economia com compras, enfim, as pessoas acessando ali o poder de comprar bens. E o presidente Bolsonaro segue essa agenda, do liberalismo econômico também. Donald Trump, antes de ser um político, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele é um homem de negócios, um empreendedor e que entende desses assuntos. E agora, sobre o ministro Paulo Guedes, a nossa economia continuou aquecida mesmo dentro de uma pandemia global. Agora, pandemia e uma guerra na Ucrânia que afetou o Brasil também por causa do preço dos combustíveis, esses dois fatores colocaram as máscaras de todos os projetos de tiranos no chão. Daqueles que ou implementaram o controle social através do pânico ou agora estão num momento, acho que eu diria até de birra, exatamente porque o presidente, o governo federal reduziu os impostos federais e o governo jogou aí a continuação desse dever de casa para os governadores, que são oposição histérica ao presidente Bolsonaro. E agora nós estamos vendo exatamente uma histeria que traz um ponto interessante que o Fiuza mencionou. O que o STF vai fazer em relação a isso? Vai ser contra o corte de impostos para a população brasileira numa época importante, saindo de uma pandemia, dentro de um contexto geopolítico global com a guerra da Ucrânia e da Rússia. E o que nós vimos é que quando você coloca a continuação do dever de casa, da ajuda ao cidadão para os governadores, um governador já saiu de cena. O governador João Dória, governador de São Paulo, que diz que ele saiu da vida pública, vai sair da vida pública e voltar para a vida privada. Na verdade, ele não saiu. Ele foi expulso. A população demonstrou muito bem o que pensa dele, o que pensa das medidas draconianas dentro da pandemia, como ele trancou a economia dos paulistanos, como ele trancou São Paulo e foi para Miami, como ele trancou São Paulo, fechou estabelecimentos, fechou escolas, fechou igrejas e foi tomar sol numa cobertura de luxo, num hotel de luxo no Rio de Janeiro.
Então, não é essa conta, ela sempre chega. Chegou para o governador João Dória e vai chegar para esses governadores do Nordeste também.